Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de polonês no canal do Brazolaca. Hoje a gente continua ainda naquele ritmo desta semana que é sobre as atividades artísticas. Ainda vamos continuar nesse tema, só que hoje vamos focar em uma das atividades daquelas que a gente falou no começo desta semana. Bom, talvez você não esteja acompanhando aula por aula, do jeito que eu estou postando, mas eu sei que tem bastante gente que está assistindo aula por aula, nessa ordem que eu estou postando, é por isso que estou falando disso aqui. Hoje a gente vai falar sobre pintura, pintura como uma das partes da arte, acho que podemos dizer assim, e é nesse tópico que a gente vai fazer uma mini imersão hoje. Então vai ser um tópico mais leve, eu acho, mais tranquilo assim. Vai ser uma daquelas aulas que a gente vai ver primeiro imagens com palavras e depois a gente vai ver essas palavras já aplicadas dentro de frases. Então, sim, eu acho que é uma aula boa para relaxar um pouco, para assim, assistir, aprender, mas de uma forma mais descontraída e mais leve. Eu vou passar aqui, então, para a tela do computador. Ok? E vamos começar com a nossa aula. Aqui temos um documento que a gente vai seguindo, e aqui eu vou fazer mais algumas anotações. Este documento aqui, você pode baixar clicando no link do bônus. E as anotações vão ficar disponíveis ali embaixo, embaixo do vídeo, na descrição. Tá bom, vamos começar então aqui com a nossa aula. A primeira palavra aqui é malarstwo. Malarstwo é como se fosse uma atividade, é pintura, mas não no sentido de uma imagem. Pintura no sentido de uma das formas de arte, ok? É malarstwo. Então, malarstwo significa pintura, mas sobre atividade, vamos dizer, ok? E não sobre uma peça de arte, não é uma imagem, é pintura, tipo assim, no geral, tá bom? Então, inclui muita coisa. Sim, então, malarstwo, pintura, é isso. Depois, a próxima palavra aqui é malarz. Malarz significa, talvez você já esteja imaginando, olhando para esta imagem aqui, malarz significa pintor, ok? Então, uma pessoa que faz pinturas, que trabalha com isso, trabalha com pintura, é malarz. Aqui, malarz é pintor. Depois, seguindo aqui, a terceira palavra nossa é malarka. Malarka é pintora. Então, aqui mudamos o Z para KA, ok? Para criar uma versão feminina desta palavra. Então, malarka significa pintora. Depois, temos aqui a palavra farbe. Farbe é a forma plural. A forma singular seria farba. Farba, então, é tinta. E farbe significa tintas. Acho que dá para ver aqui na imagem também, né? Depois temos pędzel. Pędzel é pincel. Pędzel significa pincel. Ok. Depois temos aqui płótno. Płótno é tela, mas não tela de computador, é realmente aquela tela que a gente tem para fazer uma pintura, ok? Para pintar, para fazer uma imagem.
Isso é płótno em polonês. Então, płótno é tela, ok? Depois temos aqui mais 3 palavras. A primeira é colore. Colore, não sei se dá para ver aqui, mas colore significa cores. Color, se fosse uma cor só, é color. E colore, como está aqui no nosso documento, significa cores. Ok, então color sem Y é uma cor, color. E colore com Y é cores no plural. Depois, paleta. Por exemplo, paleta de cores, pode ser, né? Paleta é paleta. Não tem segredo. É bem, acho que é a palavra mais simples porque é igual em polonês e em português, né? Então, paleta é uma paleta. E a última palavra, muito importante na aula de hoje, é obraz. Obraz significa pintura, mas nesse caso, pintura no sentido de imagem, uma coisa que foi pintada. Então, é por isso que temos esta imagem aqui, ok? Obraz é pintura, mas nesse sentido de imagem. Eu acho importante você aprender dessa forma também, não só olhando as palavras em polonês e em português, mas olhando as palavras em polonês com as imagens junto, porque dessa forma o seu cérebro vai associando a palavra diretamente com a coisa, não com uma outra palavra em português, né? Então, ao invés de fazer tradução, tipo, polonês, português, o que significa, é só polonês, o que significa. Então, acho que essa forma de aprender, principalmente quando a gente aprende as palavras, é muito boa. Ok, resumindo rapidinho aqui. Malarstwo, pintura, mas naquele sentido de uma forma de arte. Malarz, pintor. Malarka é pintora. Depois temos farby, que significa tintas. E se fosse uma tinta só, seria farba, com A aqui no final. Depois temos pędzel. Pędzel é pincel. Płótno. Płótno é tela, mas não é tela do computador, já seria totalmente diferente. Płótno é realmente aquela tela para a gente fazer pintura, tá bom? Colore. Colore significa cores. Paleta é paleta. E obraz é pintura, mas naquele sentido de imagem já, ok? Beleza. Vamos passar então para a parte importante desta aula. Essa foi importante também, mas para uma outra parte importante, que é a parte das frases. Agora a gente vai ver essas palavras aqui já dentro de frases, tá bom? Vamos ler então. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ok, acho que agora dá para ver melhor. Jaki piękny obraz é a nossa primeira frase. Jaki piękny obraz. Que pintura linda. Então, pintura no sentido de imagem, né? Jaki, neste caso, tem essa função de que. E aqui pode significar que, neste caso, mas no geral também pode significar qual. Depois temos aqui, piękny. O que significa piękny nesta frase aqui? Você já sabe que obraz é pintura, então piękny significa linda. Na verdade, piękny significa lindo para as palavras masculinas. Por quê? Porque pintura em polonês é uma palavra masculina. Então a gente fala que pintura lindo, ok? É assim em polonês. E obraz é pintura, como você já sabe. Então, mais uma vez, jaki significa que, piękny, lindo, aqui temos linda em português, e obraz significa pintura. Jaki piękny obraz. Jaki piękny obraz. Que pintura linda. E vamos passar para a segunda frase.
Kiedy dorosnę, chcę być malarzem. Quando eu crescer, quero ser pintor. Kiedy. Vamos analisar a frase passo a passo. Kiedy significa quando. Kiedy. Assim. Kiedy significa quando. Dorosnę. Dorosnę, na verdade, é como se fosse quando eu vou crescer, porque é assim que a gente fala em polonês. Em português é quando eu crescer, então crescer, temos aqui o verbo no infinitivo, mas em polonês a gente falaria tipo quando eu vou crescer, tá? Então dorosnę já significa vou crescer, se estiver isolado. Kiedy dorosnę, quando vou crescer, mas em português quando crescer, né? Quando eu crescer. Chcę. Chcę significa quero. E vamos anotar aqui. Chcę é quero. Być é o verbo no infinitivo desta vez. Być significa ser, estar. E malarzem vem da palavra malarz, que significa pintor. Por que assim está malarzem? Por que aqui está malarzem e não malarz? Por causa da declinação, ok? Malarz virou malarzem por causa da declinação. Então, mais uma vez. Kiedy, quando, dorosnę, vou crescer, mas em português fica kiedy dorosnę, quando eu crescer. Chcę, quero, być, ser e malarzem, pintor. Kiedy, quando, dorosnę, vou crescer, chcę, quero, być, ser, estar, na verdade, e malarzem, pintor. E a frase toda? Kiedy dorosnę, chcę być malarzem. Kiedy dorosnę, chcę być malarzem. Kiedy dorosnę, chcę być malarzem. Quando eu crescer, quero ser pintor. E vamos para a próxima frase aqui. Znasz jakąś polską malarkę? Você conhece alguma pintora polonesa? Znasz significa você conhece. Opa. Você. Agora estou com dúvida se eu normalmente coloco aquele símbolo assim ou este símbolo assim para anotar o significado. Mas tá bom, não, não faz diferença. Znasz é você conhece. Jakąś aqui vem de jakaś. Jakaś mudou para jakąś por causa da declinação, mas a forma principal é jakaś. Jakaś é alguma. Aqui, jakąś ou jakaś significa alguma. Sim. Polską vem de Polska, mas não Polska no sentido de Polônia, é Polska no sentido de polonesa, tá? Mas não, também não é uma polonesa, é o adjetivo. Polonesa, por exemplo, pintora polonesa, música polonesa, cidade polonesa, ok? Assim, aí é Polska com esta letra minúscula. Se fosse Polska Polônia, teria que ser escrito assim. Polska, Polônia, ok? Mas escrito assim, Polska significa polonesa, mas também é um adjetivo. Não é uma pessoa, não é tipo uma mulher polonesa. Polonesa, não. É só adjetivo. E malarka vem da palavra malarka. Ficou diferente aqui por causa da declinação. Significa pintora, como você já sabe. A gente já aprendeu. Então, mais uma vez. Znasz significa você conhece. Jakąś, alguma, polską, polonesa, malarkę, pintora. Znasz jakąś polską malarkę? Znasz jakąś polską malarkę? Você conhece alguma pintora polonesa? E vamos para a próxima frase. Jakimi farbami malujesz? Com que tipo de tintas você pinta? Jakimi. Em polonês temos só jakimi. E esse jakimi vem de jakie, mudou para jakimi por causa da declinação. E em português tudo isso é
com que tipo de, ok? É como se fosse também com, ok, vou anotar aqui a química, com que tipo de, com quais, com quais tintas, ok? Quais são as tintas que você usa? Isso vem de jakie, que podemos traduzir como quais. Farbami vem da palavra farbe, que a gente já aprendeu, que significa tintas. Tava ali. Aqui, ó. Farbe, tintas. Virou farbami por causa da declinação, mas esta palavra a gente já conhece. E malujesz significa você pinta. Então, malujesz é você pinta. Então, de novo. Jakimi, com quais, com que tipo de, neste caso, farbami, tintas. Malujesz, você pinta. Jakimi farbami malujesz? Jakimi farbami malujesz? Jakimi farbami malujesz? Com que tipo de tintas você pinta? E vamos para a próxima frase. Jakość pędzla ma duże znaczenie w malarstwie. A qualidade do pincel é de grande importância na pintura. Jakość significa qualidade. Não só quando a gente quer falar sobre a qualidade de um pincel, mas no geral, jakość é qualidade. Então, eu acho que é uma palavra importante para aprender. Pędzla, pędzla vem de pędzel, que significa pincel. Então, jakość, a qualidade, pędzla, do pincel. Ma duże znaczenie, literalmente tem grande importância, ok? Aqui é de grande importância, mas literalmente seria tem grande importância. Ma significa tem, duże significa grande e znaczenie significa importância ou significado também. Znaczenie tem pode ter esses dois significados, znaczenie, importância ou significado. Então, se eu quiser falar o significado desta palavra seria znaczenie dessa palavra em polonês. Significado. Depois, significa em nona. E malarstwie vem de malarstwo, que significa pintura, mas não sobre a imagem, sobre um dos tipos de arte, né? Como a gente tinha falado. Então, mais uma vez, esta frase passo a passo. Jakość, a qualidade. Pędzla, do pincel. Ma, tem. Duże, grande. Znaczenie, importância ou significado. W malarstwie, na pintura. A frase toda. Jakość pędzla ma duże znaczenie w malarstwie. Jakość pędzla ma duże znaczenie w malarstwie. A qualidade do pincel tem uma grande importância, ou aqui é de grande importância, na pintura. E vamos para a próxima frase aqui. Prawdziwi artyści malują na płótnie. Os verdadeiros artistas pintam sobre tela. É só para aplicar as palavras, tá? Eu não estou dizendo que essas frases aqui são todas verdadeiras. Vamos lá. Prawdziwi. Prawdziwi significa os verdadeiros. Prawdziwi. Prawdziwi, os verdadeiros. Depois. Artyści. Artyści significa artistas. Bem parecido, né? Malują. Malują significa pintam. Na é sobre, mas não sobre algum assunto. É sobre tipo em cima de, ok? Sobre, em cima de. Se alguma coisa está, por exemplo, na mesa, em cima da mesa, a gente falaria jest na stole, ok? Então, isso é o nosso na. E płótnie vem da palavra płótno, que a gente já aprendeu, que significa tela. E aqui płótno virou płótnie por causa da declinação. Mais uma vez, então.
Prawdziwi, os verdadeiros, artyści, artistas, malują, pintam, na płótnie, sobre tela. Prawdziwi artyści malują na płótnie. Prawdziwi artyści malują na płótnie. Prawdziwi artyści malują na płótnie. Os verdadeiros artistas pintam sobre tela. E aqui a próxima frase é: mogę zobaczyć paletę kolorów? Posso ver a paleta de cores? Mogę significa posso, eu posso. Mogę, posso. Opa. Zobaczyć significa ver aqui. Zobaczyć opa. Ver. Paletę vem da palavra paleta, se escreve igual, só mudou por causa da declinação. E colorów vem de colory, que significa cores, mudou por causa da declinação. Tanto paleta para paleta, quanto colore para kolorów. Então, mais uma vez. Mogę, posso, zobaczyć, ver, paletę, a paleta i kolorów, de cores. Mogę zobaczyć paletę kolorów? Mogę zobaczyć paletę kolorów? Posso ver a paleta de cores? E essa foi a nossa última frase. Olha, esta aula foi bem curtinha, né? Na verdade, passou bem rapidinho, porque a quantidade de palavras era mais ou menos igual. Mas sim, as frases foram mais simples, mais tranquilas. É uma aula para descansar mesmo. Ok, então o que a gente hoje aprendeu? Hoje a gente aprendeu 9 palavras conectadas com a pintura. Essa página você inclusive pode imprimir e colocar em algum lugar para ir olhando e memorizando as palavras. E depois a gente aprendeu também algumas frases, não sei quantas são, 3, 4, 5, 6, 7 frases, já com essas palavras aplicadas nas frases, ok? Então eu sempre aconselho a aprender através de frases, sim, com certeza. Mas às vezes é melhor a gente também primeiro dar uma olhada nas palavras, ver umas imagens já com os nomes junto, para ir memorizando e ir forçando o nosso cérebro assim também, né? Ver uma imagem e já associar ela com uma palavra. Lembra que este documento você pode baixar clicando no link do bônus e que estas anotações ficam disponíveis na descrição da aula. Eu espero que você tenha gostado da aula. Mas conta para mim nos comentários, que eu queria saber o que na verdade você achou, se gostou ou não. Caso sim, deixe o seu like também. E sim, se tiver alguma sugestão ou algumas ideias para as próximas aulas, pode deixar nos comentários. E depois eu vou ler, vou responder e vou tentar preparar as aulas que vocês estão sugerindo também, porque é importante fazer aulas sobre aqueles tópicos que são mais importantes para vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, por ter assistido esta aula e eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!